O resultado que você ainda não tem está atrás da página que você ainda não leu e do hábito que você ainda não transformou. Bem-vinda, bem-vindo ao Clube da Mente de Ouro. Aqui transformamos leitura em resultados. Hoje continuamos o capítulo 4, me confundi agora, gente, desculpa. Sim, hoje continuamos o capítulo 4 do livro Poder do Hábito. E o capítulo 4 se chama Hábitos Angulares, né? Quais hábitos realmente importam? Ontem, no último vídeo, nós fizemos a leitura da parte 1, né? Do capítulo 4 e usamos o exemplo do Paul O'Neill e a empresa Alcoa, né? De alumínio dos Estados Unidos. Hoje a gente vai usar um outro exemplo que todo mundo conhece super, que é o Michael Phelps, tá? Esse trecho de hoje, que é a segunda parte do capítulo 4, ele vai trazer duas lições para nós, tá? São duas lições que se complementam. E elas são sobre onde concentrar o seu poder para mudar, tá? As duas lições vão se complementar. Então, a gente vai falar do Michael Phelps, a gente vai falar de uma outra pessoa que se chama Bob Bauman, e depois a gente vai voltar no Paul O'Neill e na Alcoa, tá? Então, vou lendo, como sempre, vou comentando com vocês, e depois eu vou traduzir, destrinchar, né? Para vocês, para a gente tirar o cerne dessa leitura, que é o que a gente vai adaptar e implementar para a vida prática, vida real hoje ainda, tá joia? Então, vamos lá, né? Então, olha só, vamos relembrar que a gente começou o capítulo 4 falando de hábitos angulares, né? Vamos relembrar que o hábito angular é um único hábito, mas é um hábito-chave, né? Que ao ser transformado, ele vai provocar pequenas vitórias e ele vai desencadear transformações em cadeia, né? Ele vai fazer uma reação em cadeia, o efeito dominó de pequenas vitórias, tá joia? Então, vamos lá. Parte 2. Quando o despertador de Michael Phelps tocou às 6:30 da manhã, de 13 de agosto de 2008, ele saiu de sua cama na Vila Olímpica de Pequim e caiu direto na sua rotina. Vestiu uma calça de moletom e foi tomar o café da manhã. Ele já ganhara 3 medalhas de ouro naquela mesma semana, somando 9 ao todo em sua carreira. E tinha 2 provas naquele dia. Às 7 da manhã, ele estava no refeitório, comendo sua refeição normal de dias de prova, ovos, aveia e 4 milkshakes energéticos. As primeiras das mais de 6.000 calorias que ele consumiria ao longo das 16 horas seguintes. A primeira prova de Phelps, os 200 metros borboleta, sua prova mais forte, estava marcada para as 10 horas da manhã. 2 horas antes do disparo da pistola de largada, ele deu início à sua série rotineira de alongamentos, começando com os braços, depois as costas, depois descendo até os tornozelos, que eram tão flexíveis que podiam se esticar mais de 90 graus, mais que uma bailarina nas pontas dos pés. Às 8:30 da manhã, ele entrou na piscina e começou a sua primeira volta de aquecimento. 800 metros em estilo misto, seguidos de 600 metros de pernadas, 400 metros puxando uma boia entre as pernas, 200 metros de exercícios de braçadas e uma série de sprints de 25 metros para elevar o batimento cardíaco. O aquecimento levou exatamente 45 minutos. Às 9:15 da manhã, ele saiu da piscina e começou a se espremer para entrar em seu LZR Racer, um maiô tão apertado que eram necessários 20 minutos puxando para vesti-lo. Então ele pôs fones de ouvido, deu play na sessão de hip hop que ele ouvia antes de cada prova e ficou esperando.
Michael Phelps começara a nadar aos 7 anos para gastar parte da energia que estava deixando a sua mãe e os seus professores malucos. Quando um treinador de natação local, chamado Bob Bauman, aí o segundo nome, viu o torso comprido de Phelps, as mãos grandes e pernas relativamente curtas, que ofereciam menos resistência na água, percebeu que ele podia se tornar um campeão. Porém, Phelps era emotivo, tinha dificuldade de se acalmar antes das provas. Seus pais estavam se divorciando e não era fácil para ele lidar com o estresse. Bob comprou um livro de exercícios de relaxamento e pediu que a mãe de Michael os lesse para ele em voz alta toda noite. O livro continua um roteiro. Feche seu punho direito bem apertado e depois solte. Imagine a tensão se dissipando, que tensionava e relaxava cada parte do corpo de Phelps antes de ele cair no sono. Bob acreditava que para um nadador o segredo da vitória era criar as rotinas certas. Ele sabia que Phelps tinha o físico perfeito para a piscina. Dito isso, todo mundo que acaba competindo numa Olimpíada tem uma musculatura perfeita. Bob também percebeu que Phelps, mesmo numa idade tão precoce, tinha uma capacidade para a obsessão que fazia dele um atleta ideal. Por outro lado, todos os atletas de elite são obsessivos. O que Bob podia dar a Phelps, no entanto, o que o distinguiria de outros competidores eram hábitos que fizessem dele o nadador mentalmente mais forte na piscina. Olha que forte essa frase. Não fisicamente mais forte, mentalmente mais forte dentro da piscina. Ele não precisava controlar cada aspecto da vida de Phelps. Só o que precisava era focar em uns poucos hábitos que não tinham nada a ver com natação e tudo a ver com criar a mentalidade correta. Ele concebeu uma série de comportamentos que Phelps podia usar para ficar calmo e focado antes de cada prova, para descobrir essas minúsculas vantagens que num esporte em que a vitória pode vir em questão de milissegundos fariam toda a diferença. Quando Phelps era adolescente, por exemplo, ao final de cada treino, Bob lhe dizia para ir para casa e assistir à fita de vídeo. Assista antes de dormir e quando acordar. A fita de vídeo não era real. Na verdade, era uma visualização mental da prova de natação perfeita. Toda noite antes de dormir e toda manhã, logo ao acordar, Phelps se imaginava pulando dos blocos e em câmera lenta nadando impecavelmente. Visualizava suas braçadas, as paredes da piscina, suas viradas e o momento da chegada. Imaginava o rastro na água atrás de seu corpo, a água pingando de seus lábios quando a boca vinha à tona. Qual seria a sensação de arrancar a touca no final? Deitava na cama de olhos fechados e assistia a competição inteira nos mínimos detalhes, inúmeras vezes, até que soubesse cada segundo de cor. Durante os treinos, quando Bob mandava Phelps nadar em velocidade de competição, ele gritava: "Coloque a fita!" E Phelps se forçava a nadar com toda a força que tinha. A sensação enquanto ele cruzava a água era quase de anticlímax. Ele fizera aquilo tantas vezes na sua imaginação que agora parecia uma coisa mecânica. Mas funcionava. Ele foi ficando cada vez mais veloz. Chegou um ponto em que tudo o que Bob precisava fazer antes de uma prova era sussurrar: "Deixe a fita pronta." E Phelps se acalmava e aniquilava os adversários. E uma vez que Bob estabeleceu umas poucas rotinas centrais na vida de Phelps, todos os outros hábitos, a sua dieta, seu treinamento, as rotinas de alongamento, as rotinas de sono, pareceram se ajustar por si próprias. No cerne de por que esses hábitos eram tão eficazes, por que funcionavam como hábitos angulares,
estava algo conhecido na literatura acadêmica como uma pequena vitória. As pequenas vitórias são exatamente o que parecem ser e são parte de como os hábitos angulares geram mudanças disseminadas. Um enorme corpus de pesquisas demonstrou que as pequenas vitórias têm um poder enorme, uma influência desproporcional às realizações das vitórias em si. Pequenas vitórias são uma aplicação constante de uma pequena vantagem, escreveu um professor de Cornell em 1984. Uma vez que uma pequena vitória foi conquistada, forças que favorecem outra pequena vitória são postas em movimento. É um efeito dominó, né? Pequenas vitórias alimentam mudanças transformadoras, elevando vantagens minúsculas a padrões que convencem as pessoas de que conquistas maiores estão dentro de seu alcance. Por exemplo, quando as organizações de defesa dos direitos dos gays começaram a fazer campanha contra a homofobia no final dos anos 60, seus esforços iniciais geraram apenas uma série de fracassos. Eles lutaram para revogar leis usadas para perseguir gays e foram completamente derrotados nas legislaturas estaduais. Professores tentaram criar programas para orientar adolescentes gays e foram despedidos por insinuar que a homossexualidade deveria ser aceita. Parecia que as maiores metas da comunidade gay, acabar com a discriminação e o assédio da polícia, convencer a Associação Psiquiátrica Americana a parar de definir a homossexualidade como um distúrbio mental, estavam fora de alcance. Então, no começo dos anos 70, a Força-Tarefa sobre Libertação Gay da Associação de Bibliotecas Americanas decidiu focar uma única meta modesta: convencer a Biblioteca do Congresso a reclassificar os livros sobre o movimento de libertação gay da seção de relações sexuais anormais, incluindo crimes sexuais, para outra categoria menos pejorativa. Em 1972, após receber uma carta solicitando a reclassificação, a Biblioteca do Congresso concordou em fazer a mudança, reclassificando os livros numa categoria recém-criada, que se chamava homossexualidade, lesbianismo, movimento de libertação gay, movimento homófilo. Foi uma pequena alteração num velho hábito institucional referente ao modo como os livros eram classificados, porém o efeito foi eletrizante. Olha que legal. Notícias sobre a nova política se espalharam pelo país. Organizações pelos direitos dos gays, mencionando a vitória, deram início a campanhas de arrecadação de verbas. Dentro de uns poucos anos, políticos abertamente gays estavam concorrendo a cargos na Califórnia, Nova York, Massachusetts e Oregon, muitos deles mencionando a decisão da Biblioteca do Congresso como inspiração. Em 1973, a Associação Psiquiátrica Americana, após anos de debate interno, reescreveu a definição de homossexualidade de forma que não fosse mais um distúrbio mental, abrindo caminho para a aprovação de leis estaduais que tornavam ilegal discriminar pessoas devido à sua orientação sexual. E tudo começou com uma pequena vitória. As pequenas vitórias não se combinam de forma clara, linear, serial, com cada passo sendo um passo demonstrável rumo a algum objetivo pré-definido, escreveu Carl Weick, um proeminente psicólogo organizacional. Mais comum é a circunstância em que as pequenas vitórias são dispersas, como experimentos em miniatura,
que testam teorias implícitas sobre resistência e oportunidade e descobrem tantos recursos quanto obstáculos que eram invisíveis antes de a situação ter sido provocada. Foi exatamente isso que aconteceu com Michael Phelps. Quando Bob Bauman começou a trabalhar com Phelps e sua mãe nos hábitos angulares de visualização e relaxamento, nem Bob nem Michael Phelps tinham a mínima ideia do que estavam fazendo. Nós experimentávamos, tentávamos coisas diferentes até acharmos algo que funcionasse, me contou Bob. Por fim, descobrimos que era melhor nos concentrarmos nesses pequenos momentos de sucesso e transformá-los em gatilhos mentais. Fizemos deles uma rotina. Há uma série de coisas que fazemos antes de cada prova que são projetadas para dar ao Michael um senso de vitória crescente. É legal isso, né? Como a mente é poderosa. Ele já se sentia vitorioso antes de entrar na piscina para competir. Isso já era meio caminho andado. Se você perguntasse ao Michael o que está acontecendo dentro da cabeça dele antes da competição, ele diria que na verdade não está pensando em nada, só está seguindo o programa. Porém, não é bem assim. É mais como se os seus hábitos tivessem assumido o controle. Quando chega a hora da prova, ele já passou da metade do plano e foi vitorioso em cada estágio. Todos os trechos aconteceram conforme planejado. As voltas de aquecimento foram exatamente como ele visualizou. Seus fones de ouvido estão tocando exatamente o que ele esperava. A prova de verdade é só mais um passo, num padrão que começou mais cedo naquele dia e não conteve nada além de vitórias. Vencer é uma extensão natural. Olha que bingo, hein? Que bingo. Voltando a Pequim, eram 9h56 da manhã, 4 minutos antes do início da prova. E Phelps estava de pé atrás de seu bloco de largada, dando pulinhos nas pontas dos pés. Quando o locutor disse seu nome, ele subiu no bloco, como sempre fazia antes de uma prova, e depois desceu como sempre fazia. Balançou os braços 3 vezes, como fizera antes de cada prova, desde que tinha 12 anos. Subiu nos blocos de novo, assumiu sua postura e, ao ouvir o disparo da pistola, pulou. Phelps percebeu que havia algo errado assim que caiu na água. Havia umidade dentro de seus óculos. Não sabia dizer se o vazamento era em cima ou embaixo, mas enquanto rompia a superfície da água e começava a nadar, ele torceu para que a infiltração não piorasse muito. Já na segunda virada, no entanto, tudo estava ficando embaçado. Quando ele se aproximou da terceira virada e da volta final, seus óculos estavam totalmente cheios. Ele não conseguia enxergar nada. Não via a linha no fundo da piscina, não via o T preto assinalando a parede que se aproximava, não via quantas braçadas restavam. Para a maior parte dos nadadores, perder a visão no meio de uma final de Olimpíada seria motivo de pânico. Phelps estava calmo. Todo o resto naquele dia acontecera de acordo com o plano. A infiltração nos óculos era um desvio pequeno, mas para o qual ele estava preparado. Bob uma vez fizera Phelps nadar numa piscina do Michigan no escuro, pois achava que ele precisava estar pronto para qualquer surpresa. Algumas das fitas de vídeo na mente de Phelps incluíam problemas como aquele. Ele já tinha ensaiado mentalmente como reagiria a um defeito nos óculos. Quando começou a última volta, Phelps estimou quantas braçadas a reta final exigiria, 19 ou 20, talvez 21, e começou a contar. Sentiu-se completamente relaxado enquanto nadava com força total. Na metade da volta, ele começou a aumentar o seu esforço, uma erupção final que se tornara uma de suas técnicas principais para superar os adversários.
Após 18 braçadas, ele começou a prever a parede. Ouvia a multidão berrando, mas já que estava cego, não fazia ideia se estavam torcendo para ele ou para outra pessoa. 19 braçadas, depois 20. Parecia que ele precisava de mais uma. Era isso que dizia a fita de vídeo em sua cabeça. Ele deu uma 21ª braçada enorme, deslizou com os braços esticados e encostou na parede. O timing tinha sido perfeito. Quando tirou os óculos e olhou para o placar, estava escrito recorde mundial ao lado do seu nome. Ele ganhara outra medalha de ouro. Depois da prova, um repórter perguntou qual fora a sensação de nadar cego. Foi como eu imaginei que fosse, disse Phelps. Foi uma vitória a mais numa vida inteira cheia de pequenas vitórias. Legal, né? Foi como eu imaginei que fosse. Olha essa resposta. Ele já sabia como era, ele já tinha vivenciado isso na imaginação dele. Mente poderosa, né? 6 meses depois que... Agora a gente já vai pro Paul, tá? Voltamos no Paul. 6 meses depois que Paul O'Neill se tornou diretor executivo da Alcoa, recebeu um telefonema no meio da noite. Um gerente de usina no Arizona estava na linha em pânico, contando que uma prensa de extrusão tinha parado de funcionar e um dos operários, um jovem que entrara para a empresa umas poucas semanas antes, ansioso pelo emprego porque oferecia planos de saúde para mulher grávida, tentara consertá-la. Ele pulara por cima de uma mureta de segurança amarela que ficava ao redor da prensa e atravessara o poço. Havia um pedaço de alumínio entalado na dobradiça de um braço basculante de quase 2 metros. O rapaz puxou o pedaço de alumínio e o removeu. A máquina foi consertada. Atrás dele, o braço reiniciou seu movimento em arco, oscilando em direção à sua cabeça. Quando o atingiu, o braço esmagou seu crânio. Ele morreu na mesma hora. 14 horas depois, Paul O'Neill convocou todos os executivos da usina, assim como os dirigentes da Alcoa em Pittsburgh, para uma reunião de emergência. Durante a maior parte do dia, eles recriaram minuciosamente o acidente, usando diagramas e assistindo às fitas de vídeo inúmeras vezes. Identificaram dezenas de erros que tinham contribuído para a morte, incluindo 2 gerentes que tinham visto o homem pular por cima da barreira, mas não o impediram. Um programa de treinamento que não enfatizara para o homem que ele não seria culpado por uma quebra de equipamento, falta de instruções de que ele devia procurar um gerente antes de tentar um conserto e a ausência de sensores que desligassem a máquina automaticamente quando alguém entrasse no poço. Nós matamos esse homem. Um Paul de rosto soturno disse para o grupo. É uma falha na minha liderança. Eu causei essa morte. E é falha de todos vocês na cadeia de comando. Os executivos no recinto ficaram desconcertados. Um acidente trágico acontecera, é claro, porém acidentes trágicos faziam parte da vida na Alcoa. Era uma empresa enorme, com empregados que lidavam com metal incandescente e máquinas perigosas. Paul viera de fora e havia muito ceticismo quando ele falava de segurança, disse Bill O'Rourke, um executivo do alto escalão. Achamos que aquilo ia durar umas semanas e então ele ia começar a focar outra coisa. Mas aquela reunião realmente deixou todo mundo abalado. Ele estava levando aquilo a sério. Tão a sério que passava noites acordado, preocupado com um empregado que ele nunca tinha visto. Foi então que as coisas começaram a mudar. Uma semana depois daquela reunião, todas as grades de segurança da Alcoa tinham sido repintadas de amarelo brilhante e novas políticas tinham sido redigidas. Os gerentes disseram aos empregados que não tivessem receio de sugerir uma manutenção proativa, e as regras foram esclarecidas para que ninguém tentasse consertos arriscados. Essa nova vigilância resultou numa notável diminuição a curto prazo do índice de lesões.
a Alcoa viveu uma pequena vitória. Então, Paul deu o bote. Quero parabenizar a todos por reduzir o número de acidentes mesmo por apenas 2 semanas. Ele escreveu num memorando que passou pela empresa inteira. Não devemos comemorar porque seguimos as regras, nem porque reduzimos um número. Devemos comemorar porque estamos salvando vidas. Os operários fizeram cópias do texto e as grudaram em seus armários. Alguém pintou um mural retratando Paul O'Neill numa das paredes de uma usina de fundição com uma citação do memorando escrita embaixo. Assim como as rotinas de Michael Phelps não tinham nada a ver com natação e tudo a ver com o seu sucesso, também os esforços de Paul O'Neill começaram como uma bola de neve a gerar mudanças que não estavam relacionadas à segurança, mas eram transformações mesmo assim. Eu disse para os operários, se a sua gerência não estiver atenta às questões de segurança, então liguem para minha casa, este é o meu número, Paul me disse. Os funcionários começaram a ligar, mas eles não queriam falar de acidentes, eles queriam falar sobre todas essas outras ideias ótimas. A usina da Alcoa, que fabricava revestimento de alumínio para paredes para casas, por exemplo, vinha lutando para se manter havia anos, porque os executivos tentavam prever cores populares e inevitavelmente apostavam errado. Pagavam milhões de dólares a consultores para escolherem tons de tinta e 6 meses depois o depósito ficava atulhado de amarelo sol, enquanto o verde exército, que de repente entrara em demanda, estava em falta. Um dia, um empregado de baixo escalão fez uma sugestão que rapidamente chegou aos ouvidos do gerente geral. Se eles agrupassem todas as máquinas de tinta, podiam trocar os pigmentos mais depressa e se tornar mais ágeis para reagir a mudanças na demanda dos clientes. Dentro de 1 ano, os lucros com revestimento de alumínio para paredes tinham dobrado. As pequenas vitórias que começaram com o foco de Paul O'Neill na segurança criaram um clima em que todos os tipos de novas ideias pipocavam. Descobrimos que esse cara vinha sugerindo essa ideia da tinta fazia 1 década, mas não tinha contado para ninguém da gerência, me disse um executivo da Alcoa. Então ele pensou, já que estamos sempre pedindo recomendações de segurança, por que não falar para eles sobre essa outra ideia? Foi como se ele tivesse nos dado os números que iam sair na loteria. A parte 2 do capítulo 4 termina aqui. Você vê como esse efeito dominó, como ele é legal, né? Ele começou tratando de segurança e ele terminou dando qualidade de trabalho e fazendo com que o funcionário vestisse a camisa por prazer na empresa. E aí a produtividade e o lucro aumenta muito, gente, muito, né? Então, vamos falar dos pontos essenciais dessa parte do texto, né? Então, o hábito angular em si, a gente já falou antes de fazer essa leitura, né? E a gente usou nessa leitura os exemplos do Michael Phelps, né? Onde ele tinha a sua visualização de vitória, mais os rituais antes da prova. E a gente usou o exemplo do Paul O'Neill, que botou o foco em segurança dentro da empresa de alumínio, né? A gente percebe também que pequenas vitórias vão construindo o quê? Fé, confiança, cultura, né? Sem essas pequenas vitórias, a grande mudança ela não se sustenta. Uma escada, gente, é formada de degraus. Uma escada não é uma rampa única. Uma escada é formada de degraus. Percebem que quando é rampa única é muito mais difícil de subir? Mas quando tem degraus, você vai quebrando esse grau de dificuldade? São as pequenas vitórias, aí você consegue chegar no topo da escada, tá? Vamos lá. Então, vamos falar do Michael Phelps um pouquinho mais detalhadamente, né? O Michael Phelps, ele dominou a natação porque ele transformou micro-rotinas, né?
em hábitos angulares. Ele fez com que essas microrotinas virassem hábitos centrais, angulares, né? Ele fazia visualizações repetidas, né? Que é a tal da fita de vídeo que o treinador mandava ligar, né? Vai deitar para dormir, liga a fita de vídeo, assiste aquela fita, né? Ele fazia rituais de aquecimento, ele fazia controles sensoriais, fazia pequenas provas de sucesso todo dia, né? Esses rituais, eles não eram sobre a técnica física da natação em si. Eles eram mais sobre criar um estado mental previsível. Tanto que, quando alguma coisa deu errado, em plena Olimpíada de Pequim, os óculos dele se encheram de água, ele não entrou em pânico. Tudo o que restou para ele foi continuar seguindo o cronograma. Ele contou as braçadas, ou seja, ele aplicou a resposta que ele já estava treinado a aplicar. E ele ganhou. Então, o que parece milagre, que é ganhar uma Olimpíada quebrando um recorde mundial com óculos cheio de água, é, na verdade, uma automação emocional construída de pequenas vitórias. Bingo! Ele criou uma automação emocional. Como ele fez isso? Pequenas vitórias. Agora, Paul O'Neill e Alcoa. O Paul escolheu um foco muito improvável, né? Aparentemente improvável, que era a segurança no trabalho. E fez desse foco um hábito angular, né? Uma meta radical, que era um índice zero de acidentes, fazia parte desse foco, né? Uma comunicação vertical rápida. Um funcionário de baixo escalão conseguiria ter acesso até a ele mesmo, que era o presidente da empresa, né? E uma responsabilidade direta. Ele responsabilizava todo mundo diretamente. Quando aquele funcionário morreu, de quem foi a culpa? De todo mundo ligado àquele funcionário, né? Tudo isso junto mudou a rotina da corporação. Qual foi a consequência disso? Melhoria dos processos, menos retrabalho, melhor qualidade do produto e mais lucro, óbvio. Lucro. Tudo começou com uma pequena vitória. Reduzir acidentes, zerar os acidentes de trabalho, índice zero de acidentes. E isso legitimou mudanças estruturais na empresa e incentivou os funcionários a compartilhar suas ideias. Ele não pediu isso em momento nenhum para os funcionários, mas isso incentivou os funcionários a vestirem a camisa da empresa e compartilhar suas ideias, né? Como o exemplo que foi dado no texto de agrupar máquinas de tinta. Para quando precisasse alterar a cor da tinta, elas já estavam todas juntas, era muito mais fácil operar todas elas juntas e a produção ia crescer muito mais rápido, ia ficar tudo muito mais prático. Isso gerou o quê? Inovação, né? Então, a lição prática disso tudo é, lá vai o bingo, não tente consertar tudo. Você não vai conseguir. Identifica o hábito que você, ao mudar, cria um efeito dominó. Não vai em tudo que está errado e tenta consertar tudo. Identifica um hábito angular que quando você transforma ele, esse loop do hábito, você cria um efeito positivo dominó. Ele transborda para outras áreas. E aí você vai estruturar esse hábito angular com o gatilho, a rotina e a recompensa. Normal, tudo que já foi estudado. Você vai buscar pequenas vitórias que sejam mensuráveis, né? Palpáveis, visíveis, e vai compartilhá-las. Porque elas vão transbordar e elas vão chamar os próximos degraus da escada, né? Então, gente, a fé e a comunidade
são o catalisador, o potencializador que transforma uma mera rotina numa identidade. Palavras-chave: fé e comunidade. Elas vão transformar uma simples rotina numa nova identidade. Bingo? Então, vamos pensar agora. Vou fazer vocês pensarem, né? Quero que vocês respondam aí para mim nos comentários. 3 perguntinhas. A primeira: qual hábito que, se você modificar, você vai gerar efeitos em várias áreas da sua vida ou do seu negócio? Porque agora na parte 2 do livro a gente já fala também de empresas, né? De negócios bem-sucedidos. Fala um hábito que, se você modificar, você gera efeitos em várias áreas da sua vida ou do seu negócio. Você já sabe. Segunda pergunta: qual pequena vitória você pode alcançar em uma semana? Você também já consegue saber isso. É pequena a vitória, é pequena. Ela tem que ser mensurável, ela tem que ser pequena, mas ela tem que ser vitória. E a última: quem te acompanha nessa mudança para que você torne essa fé transbordante, né? Essa fé coletiva, essa fé em comunidade? Quem pode te acompanhar nessa mudança? Seja na vida pessoal ou nos negócios. É disso que eu falo no meu livro Mente de Ouro. Nele eu te mostro como você consegue mapear os hábitos angulares, desenhar rotinas substitutas, criar pequenas vitórias que vão se transformar numa nova identidade, que pode ser uma nova identidade na sua área emocional, na sua área financeira, na sua área profissional, na sua área espiritual. Então escreve para mim nos comentários hoje qual pequena vitória você vai buscar hoje e qual hábito angular você escolhe para começar a mexer nele, porque você transformando ele vai gerar novas rotinas que vão transbordar à sua volta e você vai conseguir pequenas vitórias. Se concentre em um hábito angular. E dessa forma você vai plantar pequenas vitórias. Deixe essa fé na comunidade transbordar. Isso vai transformar a rotina em identidade. Você está no Clube da Mente de Ouro. Aqui não tem teoria vazia. Aqui você é guiado numa transformação prática. Então já se inscreve no canal, ativa o sininho e vem comigo, porque o próximo passo que você precisa dar com certeza vai estar no próximo capítulo que a gente vai ler. Um beijo grande para vocês.